Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um grande obstáculo que as empresas estão tendo nos dias de hoje e como que provavelmente elas vão poder superar com o que eu vou te mostrar hoje aqui, legal? Então vamos falar um pouco disso. O grande ponto hoje em dia é que as empresas elas estão crescendo rapidamente, principalmente o número de desenvolvedores. E quanto mais devs vão chegando na empresa, vai ficando mais difícil elas organizarem os times e provisionarem ambientes para que esses devs possam testar as suas aplicações e tentar deixar essas aplicações o mais igual, né, o mais similar possível ao ambiente de produção, tá? Mesmo que esse desenvolvedor esteja rodando com Docker. Na hora que essa parada, por exemplo, sobe com um cluster Kubernetes, a gente tem arquivos de manifesto, a gente tem um monte de coisa que a gente tem que configurar para garantir que tá tudo funcionando certinho, né? E o que acontece? Hoje a gente já vê aquele grande esforço que as empresas estão tendo para migrar tudo para Kubernetes. As grandes empresas hoje em dia já estão ou já estão quase migradas totalmente aí para Kubernetes. Essa é uma realidade. Inclusive, se você é um desenvolvedor que quer trabalhar com aplicações de grande porte, o quanto mais você souber de Kubernetes, isso aí vai também ajudar a te diferenciar, tá? Eu não estou dizendo para você ser um especialista em Kubernetes. Inclusive, eu não sou um grande especialista em Kubernetes, mas eu sei mexer com a parada. Isso vai sempre me ajudar aí no meu dia a dia, tá? Então, assim, não deixe esse tipo de coisa gerar uma crença limitante aí na sua cabeça. Legal? Inclusive, por exemplo, no curso Full Cycle que a gente tem um módulo só de Kubernetes. Não estou fazendo um jabá tão forte aqui para você, porque as matrículas ainda não estão abertas, vai demorar um pouquinho ainda para a gente abrir as matrículas, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Legal? Então, o que acontece? Já pensou se uma empresa que está trabalhando com Kubernetes e tem os seus clusters no ar, elas pudessem, por exemplo, dar um cluster para cada desenvolvedor, para esse desenvolvedor testar à vontade o que está rolando, tentando deixar a aplicação mais próxima ali do mundo real, né? Vamos dizer assim. Ou se não for para cada desenvolvedor, para cada time, né? Já pensou todo mundo com cluster Kubernetes na empresa? Seria algo maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, inclusive, grandes empresas, elas têm o que a gente chama de times de plataforma. O que são times de plataforma? São desenvolvedores que ficam desenvolvendo plataformas e maneiras para facilitar a vida dos outros desenvolvedores a criarem as suas aplicações. Um exemplo bem claro é o Mercado Livre, né? Eles têm aquela plataforma muito top chamada Fury, onde eles têm desenvolvedores que desenvolvem essa plataforma para facilitar a vida dos desenvolvedores que estão desenvolvendo o software ali para o Mercado Livre, né? Mas a gente sabe que nem toda empresa é um Mercado Livre da vida, né? O Mercado Livre é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Então, como que uma empresa poderia facilitar essa entrada dos desenvolvedores na hora que eles estão organizando os seus ambientes? Como que uma empresa poderia gerar um cluster, tá, para cada desenvolvedor ou para cada time, sem doer muito no bolso aí, né? E é isso que eu quero falar com você hoje e eu vou te mostrar essa parada na prática. Maravilha? Então roda a vinheta, porque a gente tem muito para ver hoje aqui. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu já gostaria muito de pedir para você já deixar o like nesse vídeo e também ativar as notificações, assinar o nosso canal. Você não tem ideia de como isso nos ajuda, tá? Essa mensagem vai ser distribuída para mais desenvolvedores, isso também vai motivar a gente que a gente continue gravando cada vídeo mais top, um vídeo mais top que o outro, que é o que a gente faz aqui no canal Full Cycle. Seu dedo não vai cair, tô esperando. Clica aí no link e agora chega de delongas, vamos aí falar de todas essas tecnologias aí. Então o que acontece? O nosso grande ponto é, como que eu faço, tá? Para uma empresa que hoje em dia está trabalhando com Kubernetes, e se você tá boiando o que é Kubernetes, como é que isso funciona, vou deixar link aí embaixo, tá? E também vou deixar um link sobre entrevistas que a gente teve com o pessoal do Mercado Livre falando do Fury. Legal? Então, o que acontece? Como que uma empresa poderia fazer isso? Então, existe uma empresa chamada de Loft.
Se eu não me engano, foram eles que criaram um software, né? Uma forma de você conseguir virtualizar o Kubernetes. Como assim? Eu consigo criar cluster virtual dentro do meu cluster Kubernetes. Olha que louco, né? Então a gente tem máquinas virtuais que muitas vezes juntas formam um cluster Kubernetes, e dentro do cluster Kubernetes eu vou ter um cluster virtual para que os meus desenvolvedores acessem, brinquem o quanto quiser, né? E depois que eles fizerem isso, o cluster pode ser jogado fora e não vai afetar o meu cluster de forma geral. Legal? Essa que é a ideia desse cluster virtual, chamado de Virtual Cluster, vCluster, tá? Porém, o que acontece? Essa empresa também que criou esse processo, eles criaram uma solução, né? E essa solução, ela ajuda de uma forma administrativa, de uma forma muito mais organizada, para que você conecte diversos clusters Kubernetes, né? E aí você pode chegar, criar usuários, criar clusters virtuais, dar permissão a esses usuários a cada cluster. O usuário vai poder usar o cluster virtual, não vai atrapalhar o seu cluster de forma geral, ele pode matar o cluster e tá feliz e contente, não tem problema nenhum, porque o cluster virtual ele serve para fazer exatamente esses pontos que a gente acabou de falar, legal? Então hoje eu quero te mostrar um pouquinho mais dessa solução da Loft, loft.sh, e eu acho que você vai ficar bem impressionado com o que você vai ver, legal? Impressionado ou impressionado? Vamos nessa pegada aqui, galera. Então, esse é o site da Loft, mas depois se você dar uma buscada no Google, você vai ver o projeto do vCluster deles aí, tá? E o que acontece, a grande proposta dele aqui é como que eu posso dar superpoderes, tá? Para o seu Kubernetes, né, virar uma plataforma interna aí para você trabalhar na sua empresa, tá? Basicamente, para você trabalhar com esse cara, você vai conectar vários clusters nessa solução, e aí quando você conectar esses clusters, você vai estar feliz, vai estar contente, vai poder criar os seus clusters virtuais e dar acesso aos seus desenvolvedores. Como que você começa? Primeiramente, você precisa ter um cluster Kubernetes, tá? Então, eu estou utilizando o Kind aqui e eu vou criar um cluster Kubernetes na minha máquina apenas de exemplo, tá? Então, eu vou chegar aqui no meu terminal e eu vou dar aqui um Kind create cluster --name igual a loft cluster exemplo, tá? Esse aqui vai ser o cluster que ele vai estar criando aqui pra gente, tá? O Kind é uma ferramenta que vai te ajudar bastante a você rodar o Kubernetes local na sua máquina. Ajuda demais porque você consegue fazer diversos testes e tentar deixar o ambiente mais próximo à produção. Porém, você não vai ter ingress, você não vai ter um monte de situações que o Kind não vai resolver, e esse vCluster ele vai te ajudar ainda mais, né? Então, isso aí realmente vai fazer diferença. Então, o que eu tenho que esperar aqui é o meu cluster ser criado. Mas enquanto ele não é criado, eu vou aqui na documentação do Loft e você vai perceber que eu tenho que fazer algo bem importante aqui para mim, tá? Primeira coisa, obviamente, eu tenho que ter o kubectl instalado na minha máquina, eu tenho que ter o Helm instalado na minha máquina, tá? E o grande ponto aqui é que você vai fazer o download do Loft CLI, né, do Command Line Interface. Então você baixa esse camarada, tem para vários sistemas operacionais, e aí o que você vai fazer? Você vai iniciar o Loft e você vai conectar o Loft no seu cluster. Nesse meu caso, eu vou conectar o Loft no meu cluster local. Maravilha? Então é isso que a gente tem que fazer. Obviamente, para poupar o nosso tempo, eu já instalei o Command Line Interface do Loft aqui na minha máquina, tá? Então vamos ver se ele já criou aqui. Meu cluster criou. Eu vou mudar o meu contexto aqui para eu conseguir utilizar meu cluster Kubernetes. Tudo bonitinho. Vou rodar aqui um kubectl get nodes. Tá? Então, o meu node aqui já está pronto. Eu só tenho um master. Ele não está pronto para uso ainda. Então, provavelmente tem que aguardar mais alguns minutinhos ou alguns segundos até esse cara ficar pronto. Está pronto aqui, galera, esse cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou rodar um comando chamado loft start aqui na minha máquina, tá? E o Loft, nesse momento, ele já vai falar, olha, você tem alguns clusters na sua máquina e tal, qual cluster você quer? Eu vou ter esse aqui, ó, Loft Cluster Exemplo, que foi o que eu acabei de criar. E ele vai falar, olha, você quer esse cluster, ele é local, né? Ou você vai rodar esse cara
fora, né? Eu vou falar que é local, mas isso não me impede de eu criar um cluster fora e conectar esse cara aí também. Então vou dar um enter aqui também, ele vai falar qual que é o seu usuário, o seu e-mail para o usuário admin, eu vou colocar wesley.williams@gmail, e agora eu tenho que esperar um pouco ele fazer uma instalação no meu cluster, tá? Para eu conseguir utilizar esse camarada, tá? Então basicamente é isso que está acontecendo aqui, e eu tenho que aguardar alguns segundos para o meu pod do Loft subir, que é o cara que vai gerenciar toda essa nossa brincadeira, tá? Então vamos aguardar alguns momentinhos aqui para a gente botar esse cara para funcionar. Basicamente o que ele vai me dar aqui, ele vai me dar uma URL para eu acessar, um usuário, e ele vai me dar também uma senha para eu fazer o login e configurar a minha conta do Loft aqui para mim, tá? Então essa aqui é a pegada. Pessoal, lembrando, enquanto ele configura toda a pegada aqui, eu queria dizer, tá? O projeto onde a gente está falando de cluster virtual que eles fizeram, ele é gratuito, tá? Se eu não me engano, ele é open source, inclusive. Já o Loft, ele é pago. Essa solução que a gente está usando é paga e ela é até meio que salgadinha, tá? Então você tem que ficar tomando cuidado em relação a isso. Tá? E aí vai depender muito da empresa. Tem muita empresa que pega o cluster virtual, implementa, faz as paradas toda à mão e dá permissão para os usuários. Se você quiser a facilidade, você pode utilizar essa ferramenta da Loft. Legal? Então o que acontece aqui? Ó, ele me passou o endereço que eu vou acessar. Então vou pegar o meu endereço. Vamos lá. Ele vai pedir que não tem certificado SSL, está rodando local, tudo bem. Ele vai pedir para eu digitar, inclusive, o meu e-mail, o meu usuário, que é admin, e a minha senha aqui. Na realidade, eu acho que o e-mail ou username. Vou colocar admin, vou dar um sign in aqui para mim. Vou colocar meu nome Wesley Silva Full Cycle aqui para mim. Vou dar um finish e olha só que maravilha, galera. Tô dentro aqui do meu cluster, tá? E se você olhar aqui, ele tem uma parte chamada de spaces. O que esses spaces são? Basicamente, ele está mostrando os namespaces aqui do meu cluster Kubernetes, tá? Então, esse aqui é um ponto. Deixa eu chegar aqui somente para ficar mais claro aqui para você. Deixa eu abrir um outro cara aqui, ó. Vou fechar esse cara. Deixa eu abrir esse cara aqui. Eu vou dar um kubectl get namespaces aqui na minha máquina e você vai ver que eu tenho exatamente esses namespaces que estão mostrando aqui para mim, aqui no Loft, tá? Outra coisa que ele tem aqui são os clusters. Então, eu tenho o Loft Cluster que está rodando aqui na minha máquina, tá? E o que eu posso fazer aqui, inclusive? Eu posso conectar outros clusters. Então, eu coloco o nome do cluster, pego o kubeconfig dele, colo aqui e ele já vai conectar e o Loft pode administrar todos esses clusters. Então, isso aí é algo realmente fantástico. É muito simples de você conectar outros clusters. Se eu tivesse um cluster, por exemplo, no GKE agora, no AKS, no EKS, era só eu colocar aqui e ele já estaria conectado. Legal? E agora a gente vai começar a chegar num ponto bem interessante, que a gente chama de Virtual Clusters. É aqui que a banda toca, tá? O que o Virtual Cluster faz? Ele é um cluster que fica dentro desse cluster, ele é totalmente autocontido, eu escolho quanto de recurso esse cluster vai ter e adivinha só o que vai acontecer, né? Eu posso dar permissão para os meus users acessarem esse cluster, brincar com esse cluster, fazer o que quiser com esse cluster, depois eu posso remover ou eu posso deixar ele aí, eu deixo ali a serventia dos meus usuários. Então eu posso chegar aqui e criar um novo vCluster. Eu vou chamar aqui de vCluster exemplo, tá? Vou dar um create aqui para mim e ele tá subindo aqui. E ele fala qual que é o cluster pai? É esse cara aqui, ou seja, aonde que o cluster, né, o vCluster está sendo criado, porque eu posso ter vários clusters aí que eu escolho para onde ele vai ser criado, tá? Então, ó, se você perceber, ele está criando um container ali dentro e prontinho. O meu vCluster está pronto para ser utilizado. Mas, ok, tá? Ok, vamos lá com calma agora. Eu vou chegar agora aqui e eu vou criar um outro usuário. Vou criar um usuário chamado de Zé, tá? O e-mail é zé@zé.com. Legal?
o display name é Zé. E eu vou falar que esse cara, ele tem acesso a todos os clusters por padrão, os clusters virtuais. Ele não tem permissão de admin, tá? Mas eu posso criar outros perfis, se eu quiser aqui em Account Templates. Eu posso selecionar só quais os clusters que ele vai ter permissão ou qualquer coisa assim. Para o Zé, inclusive, eu vou gerar já uma senha padrão aqui para esse cara aqui. E eu vou aqui, então, criar. Toda vez eu erro aqui. Vamos ver qual que é o erro que ele coloca. O username Zé tem que ser maior. Zezé. Vamos ver se vai agora com Zezé. Então vamos lá, vou criar. Beleza, então o que é isso aqui, galera? Esse aqui é o link do convite que eu vou mandar para o meu desenvolvedor, que nesse caso é o Zé, tá? Então eu vou copiar aqui esse link, inclusive, e eu vou deixar ele assim, dessa forma, tá? Eu coloquei até um sustenido aqui para eu não perder o link, tá? Então quando o Zé acessar esse link, ele vai poder acessar o nosso cluster, legal? Então o que eu vou fazer aqui? Sou um cara bonzinho, eu vou sair aqui do meu loft, vou fazer um logout aqui para a gente não misturar as bolas. E agora eu vou pegar esse link aqui, que é o convite do Zé, e vou colar para eu aceitar o meu convite. Então aqui eu vou colocar o usuário Zezé, vou colocar a senha que eu coloquei aquela hora, vou dar um sign in, vou colocar o meu nome é Zé da Silva, vou dar um finish, escolher um outro password, deixa eu ver se ele deixa eu usar o mesmo, deixou? E maravilha agora, galera. Então, olha só que interessante agora aqui. Eu estou acessando com a versão do usuário aqui para mim, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu vou clicar em Virtual Clusters. Eu, como Zé, não tenho nada aqui para mim. Aquele Virtual Cluster eu criei com a permissão do Wesley, né, de admin. Vou imaginar que eu sou o Zé aqui e eu quero criar um cluster virtual aqui para mim. Cluster do Zé. Vou criar aqui esse meu cluster virtual. Eu, como Zé, eu, como desenvolvedor, vou criar esse meu cluster virtual. Tá rodando o meu cluster virtual. Eu simplesmente vou chegar aqui e dar um connect. Ele vai pedir para eu usar esse comando e ele já vai simplesmente mudar o meu contexto para o cluster do Zé. Então vou copiar agora aqui e vou simplesmente colar esse cara aqui. O grande ponto agora aqui é o seguinte: se eu entrar aqui nesse contexto, ele vai pedir para eu estar logado, porque eu preciso fazer o login utilizando o Command Line Interface, tá? Então, se eu rodar aqui, você vai ver que ele vai dar um erro, tá? Vamos lá, ele tá falando, ó, tá faltando uma access key. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou aqui na documentação, e se você olhar na documentação aqui, ó, ele vai pedir para eu fazer o login desse cara aqui, ó. Então, eu vou copiar para fazer o login no formato aqui insecure mesmo. E na hora que ele faz o login insecure, é que ele abriu um outro browser aqui para mim, ó, só para você saber. Ele já me trouxe aqui com o Zé novamente aqui para mim, tá? Então, ó, tô no cluster do Zé, acabei realizando esse login, somente para você ver, tá? Agora que eu fiz esse cara, ele vai fazer o login, vai ter o space, eu posso criar o meu space, eu posso criar meu virtual cluster, tem o virtual cluster admin, etc, etc, etc. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Agora que eu realizei o login, aqui, se você olhar, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer aquele comando aqui. Então, vou dar um Enter, já que eu tô logado. E prontinho, mudei o meu contexto pro Zé. Olha só que maneiro, galera. Então agora, aqui, eu vou dar um kubectl get all. E você vai perceber aqui, ó, que eu tô com service Kubernetes, kubectl get namespaces. Você vai ver que eu tô simplesmente como se eu estivesse num cluster Kubernetes. Mas esse cluster aqui, galera, ele é um cluster cluster virtual. Então vamos lá, olha só, kubectl
kubectl run, tá? Eu vou dar um kubectl run, deixa eu, até mais fácil. Run, --image, nginx com nginx. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um pod aqui pra gente. Então, eu vou dar um kubectl getPods e você vai ver que eu estou rodando com o pod do nginx aqui para mim. Mas perceba, esse pod do nginx, ele está rodando no meu cluster virtual, tá? Isso aqui que é importante você saber, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui para mim, tá? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou, tá, fazer logout aqui também do meu loft. Fazer logout. Eu vou logar novamente como admin. Eu preciso daquela senha gigante do admin aqui. E o que vai acontecer? Se você olhar aqui, ele tá mostrando aqui para mim o namespace do Zé. E ele fala que esse cluster, ó, foi criado pelo Zé Silva, tá? E se eu clicar aqui em Virtual Clusters, eu consigo ver o cluster do Zé que ele fez aqui para mim, tá? Então isso aqui é um ponto interessante. Agora vamos imaginar que eu, Wesley, tô querendo logar aqui com o vCluster exemplo, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou rodar o meu processo de login novamente, mas eu vou logar agora aqui como admin, tá? Então vamos colocar aqui, ó, login insecure. Ele vai realizar o login aqui para mim. Eu vou ter que colocar o meu usuário e a minha senha. Ele vai dar logado aqui para mim. Vamos só aguardar. Prontinho, logou. Agora, o que eu vou fazer já que ele logou? Eu vou chegar aqui e eu vou no meu cluster exemplo, tá? Somente para você saber aqui, ó. E eu vou dar um connect. Então vou dar um copy close. Vou colar aqui, vou mudar o meu contexto e eu vou dar um kubectl getPods. Você vai ver aqui que nesse contexto eu não tenho o nginx rodando, porque eu estou num cluster virtual. Se eu voltar para esse cluster aqui de cima, ó, que é o do Zé, o que vai acontecer? Ó, vou mudar de novo o contexto. E você vai ver que o meu nginx está rodando. Galera, eu não sei se vocês perceberam o poder que essa parada tem. Isso aqui facilita demais a vida das empresas. Porque já pensou você como desenvolvedor, pode subir, criar um cluster, você sabe que esse cluster não vai ferrar o cluster principal ali da empresa, você faz os seus testes, você deleta o seu cluster e tudo mais. E a coisa mais bacana também é que você, aqui como administrador, você pode organizar suas cotas, tá? E nessas cotas você edita quanto de CPU que esse cara vai ter, quanto de memória, quanto de requests e tudo mais, para quê? Para que esse cara não utilize todos os recursos do seu Kubernetes. Então você isola os recursos, você deixa ele criar os seus clusters virtuais e você está muito feliz e contente que agora os seus desenvolvedores têm os seus próprios clusters Kubernetes, tá? Então realmente é algo fantástico, meu povo. E pessoal, se esse vídeo aqui, tá, gerou algum valor para você, novamente eu peço, dá um like nesse vídeo, ativa as notificações, assim, todas as vezes que a gente subir mais um vídeo que nem top, que nem esse aqui, você vai ser avisado, vai ser avisada aí. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco aí para você ter uma visão do que você pode fazer na sua empresa para conseguir facilitar o dia a dia dos desenvolvedores, né? E quando eu falo isso é porque muitas vezes você é um desenvolvedor e está interessado em trabalhar em times de plataforma para facilitar a vida dos outros desenvolvedores também, ou se você é dev normal, né, foi muito boa, você pode chegar aí para o seu chefe, para o seu tech lead, para o seu CTO, mostrar alguma solução desse tipo. Novamente, essa solução toda bonitinha, ela é paga, mas tem o projeto do Virtual Cluster, que é um projeto gratuito e dá para fazer isso, é um pouco mais manual, mas ainda assim vale a pena. Show de bola? Então um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Thank you.